aqui é a Carolina Cavenaghi, eu sou a fundadora e CEO da Fin4She e estou aqui para dar início ao primeiro painel do Young Women Summit, um evento em parceria com a Ambima para falar sobre carreira e educação financeira para jovens desde o início de suas carreiras. Neste primeiro painel, nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre educação financeira. A importância de nos conectarmos com esse tema desde o início das nossas carreiras, como jovens, quando começamos a trabalhar. Esse é um tema que deveria estar presente na vida de todos desde sempre. E para esse papo eu tenho 3 convidados maravilhosos. Quem está aqui comigo hoje é a Ilana Bobrov, que é sócia da Vectis. Tem o Marcelo Billi, que é superintendente de inovação, sustentabilidade, educação da Ambima, e também a Mônica Costa, que é uma especialista em finanças para mulheres negras e também fundadora da GIP Finanças. Bem-vindos e muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Um prazer estar aqui. Para começar essa nossa conversa, eu queria trazer um tema super importante. Isso me impactou muito ao longo da minha carreira, desde que eu comecei a ter um pouco mais de consciência sobre essa questão de educação financeira, investimentos. Eu trabalhei mais de 15 anos no mercado financeiro com investimentos, mas não foi tão trivial me conectar com o tema de educação financeira para mim mesma. E eu sempre gosto de perguntar isso para as pessoas. Por que vocês acreditam que a educação financeira é tão importante na vida de todos nós? E quando foi que vocês tiveram esse clique de que isso era muito importante para vocês também? Ilana, você pode começar? Claro. Então, bom, primeiro, obrigada por estar aqui, Carol. Uma honra poder falar sobre esse tema tão importante e com você, que eu tanto admiro. Eu também tenho uma longa carreira no mercado financeiro, como você falou, e esse tema foram vários cliques ao longo da minha vida, né? Eu acho que quando meus pais se separaram, eu entendi que eu precisava ter o domínio da minha vida financeira. Porque minha mãe era dependente financeiramente do meu pai, não só do ponto de vista, né, do dinheiro, mas também das decisões, fazer um imposto de renda, entender como pagar as contas. E eu vi o quanto ela sofreu e quanto isso foi difícil. E naquele momento eu falei, poxa, eu não posso depender de ninguém. Seja para tomar as minhas decisões, seja para entender como cuidar do meu dinheiro, seja para pagar as contas da casa e para ter o meu próprio sustento, né? Eu tive aí uma separação meio complexa entre meus pais e logo que eu pude começar a ganhar meu próprio dinheiro, isso foi algo super importante para mim e acho que me direcionou nesse caminho que não é trivial, né, aqui no Brasil e muito menos eu acho que para mulheres. Mas talvez um segundo momento que foi importante é quando você trabalha no mercado financeiro, todo mundo te pergunta onde investir. Né? E eu trabalhava na área de equities, eu entendia das empresas, da bolsa, era comercial. E as pessoas me falavam, coloca o dinheiro aonde? E eu falava, eu não sei responder. Mas uma pergunta, as pessoas em geral ou mais homens do que mulheres? É sempre homem, né, que pergunta mais sobre isso. Eu acho que hoje algumas mulheres já me acessam mais. Porque a gente vai falar também sobre isso, sobre vieses e sobre como as mulheres se conectam, mas eu acho que a gente tem esse lugar mesmo de que você trabalha no mercado financeiro, você tem que ser especialista nesse tema. Você tem que entender. Mas, no geral, eram mais homens que te procuravam para saber sobre esses temas de investimento. Não era nem perguntativa, aquela coisa que você tá no almoço de família, alguém fala, e aí, é bom esse investimento? Eu falava, eu não sei, por que eu tenho que saber? E se você trabalhar no RH, ou se você for copeira de um banco, vão te perguntar isso. Sim. Né? E aí, naquele momento, em determinado momento da minha carreira, surgiu a oportunidade de ir pro private banking, que não era o que eu queria fazer. Mas eu falei, poxa, acho que é uma oportunidade de eu aprender sobre investimentos. Né? Eu tinha feito antes o CPA 20, que é uma certificação aqui da Ambima, que foi muito bacana para mim, porque me ajudou a ter uma noção do que tinha nesse mercado de investimentos. E quando eu fui realmente trabalhar para o Private Banking, eu falei, poxa, agora eu consigo entender um pouco mais como construir uma carteira, como ajudar uma pessoa. Mas eu acho que, assim, é um processo, né, ao longo da vida. A gente não tem essa matéria na faculdade, infelizmente. Então, foi sendo uma construção ao longo da minha carreira. E por que você acha que esse tema ele é tão importante, tão relevante para as pessoas em geral? Assim, educação financeira como um todo. Porque hoje a gente fala mais sobre isso. Esse tema está nas escolas desde o início, né? A gente já vê alguns lugares incluindo até essas pautas. Mas não é algo que a gente se conecta desde o início, né? Você concorda, Billi, com isso? Concordo, né? É um tema que chega tarde, geralmente, na nossa vida. E aí a gente acaba aprendendo pela dor. Né? Não aprende a refletir sobre esses temas antes de você se deparar com alguma situação, como você mencionou, da separação dos seus pais. Né? Para mim, foi uma situação parecida. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos.
E estudava à noite, me preparei para o vestibular, que era o meu sonho, né? Trabalhava, estudava. E eu passei no vestibular. E aí eu ia para trabalhar na Unicamp, ia estudar na Unicamp, que era em Campinas, fora de São Paulo. Meus pais não tinham condições de me ajudar em nada, eu não tinha nenhuma reserva, eu não tinha nada. Então foi um período que causou muito estresse, muita frustração, porque eu fiquei muito tempo pensando que depois de tanto trabalho, de tanto esforço, talvez eu não conseguisse ir para a universidade por falta de dinheiro, né? Sim. Então foi um estalo, né, da importância disso, que aconteceu num momento que tornou um momento que poderia ter sido muito mais feliz para mim, num momento de estresse, de debilitação da minha saúde mental, né, de medo, de insegurança. Então, talvez, né, é muito difícil a gente falar, e se na minha história, né, mas se eu tivesse tido contato com esse tipo de reflexão sobre dinheiro, sobre o que eu poderia ou não poderia fazer, né, sobre o papel que o planejamento financeiro tem na nossa vida, isso teria sido um aprendizado menos doloroso para mim naquele período, né? E eu acho que muita gente passa por essa mesma situação, né? Aprende numa situação que não é ideal, não é adequada, que é de muito sofrimento e dor, né? E a verdade é que todo mundo deveria falar sobre dinheiro, né? Eu acho que a gente cria um certo tabu nisso, mas todo mundo precisa de dinheiro para viver. Sim, é desmistificar um pouco essa questão, né, do falar sobre dinheiro, que é ruim, que não é ruim. Eu acho que a gente vem de outras gerações que esse tema ele era muito velado, ele era muito fechado, a gente não tinha tanta educação e tanta liberdade para isso. E aí, antes até de eu passar a palavra para a Mônica, eu queria ouvir como que é o seu trabalho aqui na Ambima em relação hoje a isso, a educação financeira, como que isso entra também dentro do tema de inovação, sustentabilidade, e como que isso chegou na sua carreira e te transformou? Isso é a chance de eu me redimir, né? Depois de ter uma vida desorganizada financeiramente, né? Eu não tenho uma carreira no mercado financeiro, né? Eu sou formado em economia. Trabalhei muitos anos como jornalista, cobrindo temas relacionados a dinheiro, né? Num grande jornal aqui no Brasil. E depois de algum tempo, acabei vindo para a Ambima por uma coincidência, né? Eu acabei conhecendo algumas pessoas, gostava do tema, já conhecia muito do mercado financeiro como alguém que escreve sobre o que acontece, né? E aqui eu tive a oportunidade de começar a liderar essa área de educação e certificação, que foi construída para isso, né? Como é que a gente ajuda, de um lado, os profissionais a se prepararem para ajudar os investidores, as pessoas a tomarem algumas decisões, que é uma das certificações, por exemplo, que a Ilana mencionou, a CPA 20, a gente tem outras, né? E do outro lado, como é que a gente ajuda as pessoas a investir mais e melhor, né? E aí, quando a gente fala em investir, tem tantas etapas até chegar lá, que o trabalho da Ambima acaba sendo esse de falar desde o comecinho, né? Então, a gente tem programas na universidade para ensinar os jovens como eu começo a pensar sobre dinheiro, que já é aquela dificuldade. Ninguém conversa com um adolescente, ou ninguém não, pouquíssimos pais ou pouquíssimas famílias tratam desse tema abertamente, né? Como você falou, é constrangedor, né? A gente não tem dificuldade de falar das nossas dificuldades de dinheiro. Todo mundo gosta de falar que é rico, né? Que ganhou na loteria, que ganhou muitos milhões em Bitcoin. Mas ninguém fala quando está com dificuldade, quando está com problema, quando está endividado, como lidar com aquilo, né? Então, é um problema e a gente não é preparado para esse mundo. Então, a Ambima, hoje, tem vários programas que, assim, para mim é aquilo que me faz acordar super feliz todo dia, quando a gente vem para cá, para trabalhar com jovens nas universidades, para trabalhar via mídias sociais, para fornecer cursos e conteúdo, tudo gratuito nessa intenção, porque a gente acredita, se as pessoas conseguirem refletir melhor sobre dinheiro, investir mais, isso é bom para elas e é bom para o mercado que a Ambima representa, para os bancos, para as corretoras, que vão conversar com pessoas mais preparadas para entender o que eles estão vendendo, o que eles estão oferecendo para elas. Não, perfeito. Eu acredito muito nisso. E eu acho que essa nossa parceria, inclusive da Ambima com a Fin4She, reforça tudo isso que a gente vem fazendo. Eu, Carol, particularmente, trabalho com essa pauta de equidade de gênero no mercado. Eu não acredito num protagonismo das mulheres, numa inclusão, em falar sobre equidade, se a gente não falar sobre educação financeira, se a gente não trouxer essa pauta de dinheiro para as mulheres. E eu acho que esse tema que você falou da Ambima apoiar as jovens, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu até queria reforçar para quem está assistindo a gente que a gente está com as inscrições abertas ao longo desse mês e nós vamos selecionar 150 jovens para participar do evento presencial dia 27 de março na Arena B3 e todas elas que forem selecionadas, elas vão ganhar
a possibilidade de tirar uma certificação da Ambima gratuitamente. Então, a isenção dessa inscrição para a prova. Então, é algo assim muito maravilhoso. Aproveitem, se inscrevam. A gente vai deixar o link aqui. Até o final do mês, a gente está com essas inscrições abertas para quem quiser participar desse programa, que é um programa muito especial que a gente preparou aqui em conjunto. É isso. Ó, e vou puxar a bacana. sardinha, porque foi fazendo o CPA 20 que eu comecei a aprender sobre investimentos. De verdade. Eu não precisava fazer à época, eu falei, uma oportunidade, o banco estava pagando, e foi muito, muito legal para minha carreira. Sim. Tem uma Ótimo. curiosidade super legal sobre isso, né? Uhum. Outro dia a gente foi olhar na nossa base de dados qual era o profissional, a pessoa mais jovem que já passou numa certificação da Ambima, e é uma pessoa de 15 anos de idade, né? Uhum. E a gente foi aprofundar, mas por que uma pessoa de 15 anos, né? Os bancos nem vão contratar ainda, né? A não ser como menor aprendiz. E a gente descobriu que não, que muitos jovens e muitas pessoas fazem as nossas certificações para aprender a investimento, que é Sim, essa legal. experiência, né? Então, Mas eles é uma estudam coisa e mais fazem a prova. recente isso, Isso é bem né? mais recente, é uma coisa da nova geração, né? Sim. Não era nosso mundo. Que Sim. bacana isso. Bom Mônica, saber. queremos te ouvir. Conte mais sobre essa sua trajetória. Sim. Por que você acredita? A Mônica, ela não só acredita como que ela fez isso, a vida dela, o propósito de Exatamente, vida dela, mas com uma outra ótica, Sim. que é ensinar isso para mulheres pretas. E é muito legal, eu já tive, assim, muitas possibilidades de trocar com a Mônica, aprender com ela, e eu constantemente aprendo com você. E acho muito bonita, assim, a sua missão. E como também você se transformou a partir da educação financeira. Pois é, Carol, você vê, eu sou jornalista também. E sou especializada em economia. Fiz jornalismo econômico na minha pós. E olhar um pouco para esse lugar e pensar um pouco no que vocês trouxeram, a gente acaba tendo processos muito semelhantes. Eu trabalhei como jornalista durante mais de 20 anos, na área de economia, e eu nunca me vi nesse lugar de investir. Eu cobria o fechamento do pregão na Bolsa. Então, eu via aquelas pessoas ali trabalhando com essa questão, né, o fechamento, como é que estão as commodities, como é que estão as bolsas do Brasil e do mundo, mas eu nunca me vi nesse espaço. Eu participei de uma palestra na B3 o ano passado, inclusive, e estava vendo esse material e é muito maluco, porque estava ali todos os dias, via muitos homens brancos, inclusive, falava com Acho eles, que naquela trocava época, muito mais. quase só homens. brancos. Somente, né? Exclusivamente. Exclusivamente. E eu não me via nesse lugar e havia até essas situações, sabe, Lana, dos meus colegas de trabalho trocarem sobre informações e olharem para mim e pensarem, não. Eu achava que realmente não era um lugar. Pode falar pra abertamente, preconceito. Exatamente. Mulher preta, periferia, ela não. E a gente acredita nisso. Não era né? colocada na mesa. Não, exatamente. Não era colocada na pauta. E existia também essa relação que, enquanto jornalista que trabalhava com economia, a gente trabalha muito com números. Né? Então, trabalhar com IPEA, PNAD, IBGE era a minha constância. Eu olhava para esses números e para tabelas o tempo todo. E o que a gente vê nesse lugar? Onde é que está a mulher negra nesse espaço? É a base da pirâmide socioeconômica, tem os piores salários. E mesmo olhando para esse lugar, eu ainda não me vi, olha que coisa, como é cruel essa estrutura que vai te fazendo acreditar que a culpa é só sua. Se você não está ali, se você não investe, é porque você não quis aprender. Se você não está cuidando do seu dinheiro, é porque você é meio, né, você não deve tomar os cuidados necessários, que é o que eu ouvia de muitos investidores, inclusive. Quando você começa a se interessar por esse espaço, é simples. Basta você separar 10% do seu salário, começar um clube de investimentos aí com 50 mil e está tudo bem. E se a gente não tem esse dinheiro, se a gente não tem esse espaço, fala, bom, o problema sou eu. Né? Eu não posso, eu vou ter que continuar nesse lugar. Eu vivi muito tempo essa relação. Carol, como jornalista, uma mulher que tem informações, que veio de uma família que sempre trabalhou a questão do social. Então, entender que havia ali uma questão estrutural também era uma realidade. Mas ainda assim havia um véu. E isso só mudou quando eu decidi que eu não queria mais aquele ambiente. Eu sou mãe de 2 adolescentes hoje, e como jornalista eu não vi o mais velho crescer.
porque trabalhava finais de semana, trabalhava feriados e tudo mais. E eu entendi que eu precisava de pelo menos qualidade de vida, não ia ganhar mais. Já tinha entendido que meu talento, minha qualidade não estavam me garantindo promoções, aquilo não estava rolando. Então eu entendi que eu precisava mudar essa estrutura, criar uma estrutura para eu trabalhar perto dos meus filhos. Já que eu não vou ficar rica, eu vou pelo menos ver essas crianças crescerem, né? E foi nesse só uma momento que eu procurei pausa educação financeira. que é a importância também da representatividade, dos exemplos, de existirem Mônicas aqui para poder falar e ser inspiração, porque talvez te faltassem referências também para você Sempre. sentir que Exato. aquele Tinha pra não onde era o chegar, seu né? lugar. Então, e foi nesse momento, Carol, quando eu fui buscar educação financeira, porque aí eu comecei a perceber que, bom, se eu não souber cuidar do meu dinheiro, se eu não começar a entender como é que eu vou fazer essa gestão, não vai ser o mercado que vai me dar isso, porque eles não vão me pagar o que eu acho que eu mereço, né? Porque enquanto uma mulher negra, eu sempre vou ganhar menos que todo mundo, isso é estrutural. E aí eu não achava pessoas como eu. Foi nesse lugar que eu achava homens brancos que diziam que era muito simples, que você faz uma tabela, você guarda 10%, vende um carro. Eu ouvi isso. Mas você não pode vender um dos seus carros? Meu Deus do céu. E aí, quando você olha para números, fala, o problema não sou eu. Eu estou numa categoria em que está 30% da população. 30% da população não tem 2 carros na garagem para vender um deles e começar a investir. 30% da população ganha um pouco mais que um salário mínimo, muitas vezes, se são mulheres negras como eu. Então, como é que essas pessoas vão investir? Como é que elas vão olhar para entrar num curso como esses e sair como eu saía, me sentindo muito pequenininha? Então, foi nesse momento que eu decidi que eu ia passar a ensinar isso para outras mulheres, porque eu conhecia essas dores. Então, eu me especializei, sou terapeuta financeira, porque a gente entende também que cuidar das finanças passa por essa questão da autoestima, da gente se sentir capaz, da gente se sentir pronta para esse lugar. Então, a educação financeira, ela entrou para mim nesse lugar de dor e de enfrentamento, porque eu falei, não pode ser, não é possível que eu não possa sair desse lugar se eu me preparei, essa questão do vestibular e da gente estudar muito e trabalhar para conseguir entrar na faculdade também foi uma realidade. Aí você se forma, você faz tudo o que disseram que era para fazer. Aí você chega lá, e as coisas não mudaram, eu continuava nesse mesmo lugar, né, vivendo as mesmas dores que as minhas vizinhas, que as pessoas que vivem nessa região vivem. E aí eu resolvi fazer essa mudança e estamos aqui. Muito inspirador. Nossa, e acho que necessário, né? É importante. Eu vejo assim, a voz que você tem, essa transformação aí com tantas mulheres é muito importante. Sim. E aí, assim, eu acho que são muitos temas que estão conectados. Aqui nesse painel hoje, a gente escolheu esse tema para falar sobre um conselho número 1. Obviamente, é importante você estudar, é importante você buscar, né, carreira, informação, mas aqui assim, a gente tem vários exemplos como isso se conecta, e tanto o Billy como a Mônica me marcou essa fala, que foi, eu passei na faculdade, eu entrei, eu tive tudo, mas assim, eu não tinha estrutura para ir, aquilo me causou um estresse. Então, não tem como a gente falar sobre carreira se a gente não falar sobre educação financeira. Eu acho que essa transformação ela é muito necessária e eu acho que a gente precisa quebrar essas barreiras. A Mônica também, falando, eu estudei, eu era jornalista, eu trabalhava, mas aquele lugar também eu não sentia que era meu. E eu acho que a educação financeira, não só do ponto de você se educar em relação a isso, mas também de você assumir essa postura, essa posição na vida, né, de cada um individual, ela é muito importante. Eu não acredito em protagonismo, eu não acredito a gente nem gosta tanto de falar a palavra empoderamento, mas eu gosto, né, porque tem horas que a gente tem que usar ela mesmo, que é essa questão do empoderamento, principalmente falando de mulheres, se a gente não falar antes do empoderamento econômico. A gente vive em um país, né, e eu acho que não só no país, mas talvez globalmente, onde a maioria dos lares, eles são geridos financeiramente por mulheres. Mas a gente ainda vê um abismo das mulheres se conectando com esse tema de dinheiro, né? Muitas famílias criam filhas e filhos diferentes, né? Os filhos já têm que saber mais sobre dinheiro, se envolver, vão ter que ser provedores, e as filhas mulheres são poupadas disso. E aí, às vezes, acontece em algum episódio, como a Eliana até contou, uma separação que
a própria mulher se vê ali sem saber o que fazer. Então, acho que a gente tem aqui uma missão muito importante, esse fórum, esse evento, esse objetivo que a gente está aqui hoje é falar com jovens mulheres, não só para elas entrarem no mercado, mas também para elas buscarem esse lugar de protagonismo, de liderança da própria vida, o quanto é importante se relacionar com dinheiro. E que isso não significa ser uma mulher ambiciosa, ser uma mulher gananciosa. E aí eu acho que eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre isso, né? Eu acho que a Elana pode começar sobre essa dificuldade que as mulheres têm em falar sobre dinheiro e se conectar com esse tema. E o quanto isso é importante. Primeiro, eu até colocaria aqui que não tem problema você ser uma mulher ambiciosa. Eu me considero uma mulher super ambiciosa. Mas eu concordo com você, que é visto em muitos momentos como agressivo. E eu acho que isso transcende as finanças, transcende investimentos, porque o nosso comportamento, quando é igual a de um homem, numa sala de reunião, falando com alguém, tem vários livros que falam sobre isso, né? É visto de forma diferente. Então, eu acho que isso é uma mudança cultural que vai demorar algumas gerações, mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem que treinar os nossos filhos para lidar com temas financeiros, né? Até o Bill estava comentando um pouco sobre crianças. Poxa, eu não vou falar sobre renda fixa e renda variável com uma criança, mas explicar o conceito de que o dinheiro de hoje, se ficar guardado, pode valer mais amanhã, né? Aquela brincadeira do se você não comeu chocolate agora, eu te dou 2 depois. É o tipo da coisa que dá pra gente ir trabalhando e colocando na cabeça das crianças. A gente tenta fazer um pouco isso com as crianças, porque eu acho que isso ajuda. O tempo todo, para quem tem isso dentro, né, do DNA, é muito engraçado. O meu filho tem 6 anos, acabou de fazer, e ele chega pra mim e fala: mãe, o meu amiguinho é rico. Aí eu, por quê? Porque ele vai na loja de brinquedos, sabe aquele brinquedo que você não compra, aquele, assim, brinquedos caríssimos? Ele tem todos. E aí é já explicar isso é educação financeira. Isso não é conceito de riqueza, filha. Mas eu acho que é ressignificar mesmo. Exatamente, né, mas Ilana? é a gente poder falar, isso não é riqueza. Sim. Deixa a mamãe te explicar. Né? É uma coisa que não... É uma outra história, Exatamente, inclusive. Mas a gente nunca teve esse diálogo, né? Eu acho que é um diálogo novo que surge, e eu acho que com as mulheres isso também acontece, porque a gente até estava comentando antes, né? Às vezes eu estou em rodas de jantares que acaba separando homens e mulheres, né? Enfim, faz parte ainda, e... Os homens estão falando sobre investimento, sobre a empresa tal, sobre a nova rodada, como está o mercado de VCs, a carteira, bababá. Eu fico sempre no meio tentando de rabo de olho ouvir, tentar participar, mas assim, eu não sou muito aceita, tá? Uma pessoa branca, do mercado, com uma trajetória bacana, etc. O papo das mulheres nunca contempla isso. Assim, são raríssimas amigas minhas que até hoje já me pediram ajuda sobre investir. Algumas em situações de separação, divórcio, herança, questões pontuais, né, como a gente falou. Mas esse não é um tema popular entre mulheres. E eu acho que o primeiro passo, como você perguntou, passa pela consciência de que isso é muito importante. A gente tem que ter a nossa saúde, a gente tem que ter a nossa saúde financeira, não só se preparando para o momento ruim, mas porque isso é importante, porque dinheiro é algo para a gente cuidar. Isso tem que entrar mesmo na nossa rotina. Na nossa rotina. Até porque quando a gente fala um pouco desse lugar, de pensar nos investimentos no momento da separação, no momento da transição de carreira, eu fui buscar esse lugar porque eu precisava sustentar meus filhos enquanto eu tentava me organizar de novo em outro lugar. A gente perde a oportunidade de aprender com mais leveza. A gente sempre vai ter que fazer... Exatamente, você vai ter que aprender isso sob uma pressão e você pode perder oportunidades nesse lugar, né? Então, eu sempre sugiro para as minhas amigas que a gente precisa falar sobre dinheiro. Como a gente fala sobre qualquer outro assunto, isso tem que estar na mesa, tem que se tornar familiar, porque vai nos ajudar a tratar disso no momento de desafio com muito mais leveza. Eu já sei do que eu estou falando, eu já sei para onde eu quero ir. Se a gente sempre trata desse assunto nesse momento de pressão, a gente perde boas oportunidades, inclusive de aprendizado, né? Porque fica tudo muito, muito pressionado, assim. Isso traz uma independência muito boa, né? Exato. Eu acho que isso é um ponto leveza, muito importante. Até para pensar as relações, tanto de trabalho quanto de afetivas mesmo. Sim. Muitas, às vezes, adiam a mudança de trabalho ou a separação. Sonhos. Porque eu não sei Tem mexer medo com dinheiro de ficar com e uma se manter dependência nesse financeira. lugar.
se você concordo. leva isso para o seu dia a dia, você vai percebendo que esse não é um tabu, não é justamente isso que vai te impedir de fazer as coisas que você queira fazer, né? Eu trabalho muito em educação financeira para que as mulheres sejam o que elas quiserem ser. Você quer trabalhar Isso, nesse lugar, legal. ok. Você quer ficar com esse cara, maravilhoso. Você quer morar nesse lugar, tudo bem, mas não é o dinheiro que vai te impedir de fazer outras escolhas, né? Acho que ele tem que ir para esse lugar. Eu acho que a É, tem- independência. Ah, desculpa, Billy. Não, Só um imagina. comentário que eu acho que a independência financeira. Ela te dá liberdade de escolhas. Isso, Então, ela tem maravilhoso. que ser assim, o primeiro conselho. Qual conselho você dá para mulheres? Eu sempre falo, é o conselho número 1. Inclusive o nome desse painel. Porque é ele que vai te dar a independência para você seguir Todas as coisas. Ter a qualquer liberdade de caminho. escolher, né? Liberdade Isso. de escolha, independente da sua classe social, sua faixa etária. Assim, você tá no início da sua carreira, você tá num emprego tóxico, aguentando coisas que não tem nada a ver com você, o que vai te dar liberdade ali de mudar? Isso. É você ter uma independência financeira. Você tá numa relação que não... Então, assim, eu acho que esse é um conselho, inclusive o nome do nosso painel, pensando muito sobre isso. Uhum. Não, que legal que o que eu ia falar está conectado com isso, Carol. Eu acho o que aconteceu durante muito tempo, quando a gente falava de educação financeira, a gente encarava isso como um conhecimento objetivo, né? A gente tem que aprender uma série de coisas para saber lidar com o dinheiro. E todos os programas de educação financeira no passado giravam em torno desta ideia de que bastava a gente ter acesso a um conjunto de informações sobre como funciona o mercado, como funciona o dinheiro. E aí você vê quando a gente tem uma conversa dessa, nunca é exatamente sobre dinheiro. É sobre a nossa vida, né? Sobre o dia que eu quis ir para a universidade e tive um problema, sobre o dia que os meus pais se separaram, sobre quando eu não estava conseguindo sair do trabalho porque eu não tenho uma reserva, né? Então, no fundo, a gente separa essas dimensões da nossa vida, né? O dinheiro e o resto, quando na verdade elas não estão separadas, né? Então, e a gente deixa para pensar nesta dimensão que está conectada com todo o resto muito tarde. Então, acho que, falando nisso, né, qual é a primeira coisa que eu pensaria quando a gente se prepara, né, para pensar na nossa vida financeira, nunca é cedo demais e também nunca é tarde demais. Você vai ter que pensar nisso, né? Então, significa, eu preciso ser uma pessoa de 14 anos investindo na bolsa, igual aquele menino das redes sociais? Não precisa. Você só precisa refletir sobre esses temas, conversar com as pessoas, né? Colocar o tema na sua vida, porque ele é determinante, né? Como você ganha dinheiro é determinante, porque vai ser a sua carreira, ou vai ser o que você vai empreender, vai ser como você vai lidar com as questões, com seus sonhos, com todas as questões da sua vida, né? E a gente, por muito tempo, separa essas coisas e deixa numa caixinha diferente, e não é, né? Sim. Sabe o que eu acho? Acho que vale trazer também um componente histórico, porque eu acho que no Brasil, essa discussão começou depois, porque o tema investimentos, até pouquíssimo tempo atrás, ele estava muito restrito aos multimilionários, né? Porque a gente tinha, primeiro, taxas de juros altíssimas, né? A gente deixava o dinheiro nos bancos e esse dinheiro rendia bastante, né? Mesmo estando mal investido. A gente não tinha as plataformas de investimento que democratizavam o acesso ao investimento para as pessoas físicas comuns. Né? A gente não falava sobre isso. Quando eu comecei minha carreira no mercado financeiro, era muito difícil você ter acesso a algo diferente. Você tinha os bancos totalmente monopolistas, então se você estava no Itaú, você tinha o CDB do Itaú, o fundo DI do Itaú, etc. Com isso, as taxas eram altas e a rentabilidade não era o que poderia ser, mas ainda assim era muito boa por conta de taxas de juros altas. E nesses últimos anos, com o surgimento das plataformas de investimento, com a queda da taxa de juros e todo o movimento que se chama de financial deepening, eu acho que esse tema começou a surgir mais forte aqui no Brasil. E aí acho que, então assim, tem todo um componente histórico também. Eu não acho que é só com mulheres, mas eu acho que a vida do brasileiro comum, há pouco tempo o A investimento passou a ter. bancarização é uma coisa muito Também. A recente. bancarização também é muito recente. E Ilana, uma Mas- coisa que você falou e que aí eu acho que está muito conectado com o que você faz, Mônica. Tudo isso aconteceu também no momento em que o universo da comunicação está se transformando, né? Perfeito. Então, para uma pessoa que era da periferia como eu, ou como uma pessoa negra que nasceu quando eu nasci, a gente não tinha referências de como conversar sobre dinheiro. Representatividade. Hoje é diferente, né? Hoje a gente tem influenciadores, a gente tem pessoas com perfis diferentes, vindo de realidades diferentes, falando deste tema
de um ponto de vista que faz sentido para pessoas Que diferentes. conecta. Você né? consegue se conectar. Então, a gente hoje... É uma coisa linda que está acontecendo. A gente pode falar de todos os problemas que as redes sociais causam, né, gente? Isso pode ser uma outra conversa. Mas essa disponibilização dessa imensidão de informações, Acesso. com todos esses olhares, com todas essas pessoas vindo de diferentes pontos Pessoas de plurais, vista, né? né? Trazem essa possibilidade de ajudar as pessoas a caminharem aí, né? Porque a gente teve essa coisa super estrutural que tem agora investimento disponível para todo mundo. Tem produto de todos os valores, tem coisas muito acessíveis. E do outro lado, se a gente for falar na demanda por isso, a gente está vendo uma oferta de produtos educacionais, conteúdos dos influenciadores, jeitos de falar sobre isso, crescendo muito também. Então, eu acho que a gente está no momento para, né, uma jovem que está começando a carreira, que tem milhões de maneiras dela começar a encarar esse desafio de vou construir minha carreira, vou começar a lidar com uma vida financeira, por onde eu começo, né? E aquilo que beleza, tem vários pontos de partida. Não precisa ser uma receita do cara que vai te pedir para fazer uma planilha, vender o seu carro, que você não tem. Não existe uma receita universal. Eu acho que a democratização, né, que a tecnologia mesmo nos traz, e essa possibilidade de tornar isso diverso, é o que me traz assim muito essa sensação de que a gente está chegando num novo ponto, né? Falar sobre finanças, e eu vindo para cá, eu trouxe um pouco isso, né, para minha audiência. Olha, gente, eu estou indo falar sobre finanças. Eu, uma mulher negra saindo da periferia, estou indo na sede da Ambima falar um pouco sobre isso, né? Então, as pessoas que estão nesse lugar, Biri, falam, poxa vida, se a Mônica está lá falando sobre isso, eu acho que eu posso ouvir, porque ela deve me entender. Falamos a mesma língua, ela sabe da onde eu venho. Traz para a gente também essa possibilidade. Então, hoje, especialmente para essas meninas que estão ingressando nesse lugar, existe muito mais essa facilidade e também um lugar mais seguro. Porque você pode acessar essas informações de onde você estiver, você não tem que ir lá na cara da pessoa que você nunca viu, e o cara pode te dizer, mas como você não tem um carro para investir? E você querer entrar, né, no sapato. Porque, e com facilidade também, E agora né? você tem esse lugar, Porque eu né? acho que o tema não gostei, complexo. eu mudo de canal. Eu procuro outro cara. Exatamente. Não, eu acho que tem a questão também da facilidade, porque eu acho que é um mercado, né, que em mundo de investimento é visto como muito complexo, muita matemática, muito números, bolsa, cassino, as pessoas ficam fantasiando as coisas. E o que eu sempre falei para as minhas amigas é, só começa, tenta, abre uma conta, vai falar com alguém que fale a sua língua, né? Então, porque eu acho que tem gente que não tem familiaridade com o número. Quantos médicos eu já não falei que falam, não, eu não entendo nada de investimento. Você não precisa entender nada, mas você precisa entender como cuidar do teu dinheiro. E o quanto isso impacta a vida deles, né? Eu acho que tem, assim, tudo a ver com o que a gente está falando. A gente está chegando quase aqui no final já da nossa conversa. Acho que a gente poderia passar a tarde falando sobre esse assunto. Mas o que eu queria deixar aqui como uma mensagem final e que vocês pudessem falar é que a gente falou muito sobre a importância, que isso é necessário, que isso precisa acontecer. A gente aqui reforçou muito sobre isso. Mas que a gente pudesse dar alguns caminhos também, que eu acho que é muito importante aqui para a gente fechar. Porque a gente falou sobre a importância, agora eu acho que a gente pode dar, assim, ideias, dicas, sugestões. A gente falou sobre acesso, democratização. Eu acredito muito, existem muitos conteúdos gratuitos, existem muitos programas, projetos, inclusive como a Fin4She, esse nosso projeto aqui em parceria com a Ambima. Então, eu queria que cada um deixasse aqui alguma mensagem final, né, como uma inspiração, como dicas, como possibilidades. Eu até vou começar falando sobre uma que me marcou aqui, que você falou no início aqui da nossa conversa, que você começou a se conectar com esse tema quando você foi estudar para a CPA 20. E eu, quando comecei no meu primeiro estágio em um banco, foi uma surpresa quando eu cheguei e eles chegaram com todos aqueles livros e falaram, você vai ter que passar nessa prova. E aí aquilo assim me pegou, eu senti uma pressão, e eu lembro de eu estudar, eu tinha 22 anos estudando, aquele medo, era a prova física, ainda a gente ia lá, né, estudava, tinha que fazer lá os 70 pontos, né, e eu hoje, assim, qualquer pessoa que se conecta aqui, que chega até mim, eu sempre recomendo. Vai estudar, tira uma certificação, já tira uma certificação. Se antecipa, você tem que ter. E aí, assim, até aqui a Gabi tá aqui filmando a gente, que é do time da Fin4She, ela começou recentemente em janeiro, e ela é apaixonada pelo tema de investimentos, e ela pode depois contar aí para vocês, que ela tá aqui nos bastidores, que a primeira coisa que eu falei para ela, né, Gabi?
vai estudar e tira uma certificação. E ela passou na CPA 20 e ela trabalha na Finforchi. E a gente agora começou uma nova funcionária também, a Aline, que é uma garota, uma jovem preta, chegou na Finforchi e está estudando, ela tem o CPA 10 e está estudando para tirar o CEA. Então, independente do que você faz, do que você trabalha, se você, isso é uma dica, assim, para você estudar, se conectar, transforma, abre portas. Então, eu realmente acho muito importante mesmo toda essa parte de certificação, de estudar, e eu quero deixar aí essa dica. Muito bom. Posso? Pode, deve. Eu vim pensando muito nessa questão, porque a gente está falando, inclusive, da importância de investir logo no início de carreira, né? Era um pouco dessa questão que a gente vinha tratando. E o que eu fiquei pensando é que essas pessoas, elas precisam ter projetos de futuro, né? Eu acho que uma coisa que me pegou muito e que me impediu de pensar em algumas questões é que eu não tinha um projeto de futuro, né? Eu vivia o dia, eu nunca parei para pensar o que eu quero daqui a 10 anos, daqui a 20, onde é que eu quero estar? Será que eu quero continuar fazendo isso? Para onde é que eu quero ir? E hoje em dia, eu sempre digo isso para as minhas alunas. Dá uma olhadinha, pensa onde é que você quer estar. E como é que você vai chegar lá se você não estiver cuidando das suas finanças hoje? Então, pensar no futuro, projetar, entender quais são os passos que você quer dar, que tem muito a ver com o que você está dizendo, vai nos levar para o estudo, mas vai te levar para um estudo de uma forma muito mais assertiva. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para que eu estou estudando, porque eu sei onde eu quero chegar. E isso para a gente é muito importante, porque a gente não aprende a pensar em futuro, a gente pensa só no dia a dia, né? É muito imediato. E quando a gente quer construir alguma coisa, a gente tem que pensar que isso não vai acontecer agora. Isso é um processo que a gente vai seguir. Então, fica aí a dica. Obrigada. Bom, nessa linha, então, da Mônica, eu acho que eu falaria para todo mundo tentar desmistificar esse tabu de investimentos, de educação financeira. Isso não é só para quem fez faculdade de economia, não é só para quem trabalha no mercado financeiro. Todo mundo precisa saber cuidar do seu próprio dinheiro, porque isso faz parte da nossa vida, porque a gente precisa do dinheiro e porque quanto mais a gente se antecipar para evitar chegar nas situações difíceis, melhor. Então, eu acho que o primeiro passo é ter essa consciência e começar a ir atrás, procurar. As próprias plataformas de investimento muitas vezes têm cursos, tem um monte de influenciador. Claro que tem que tomar muito cuidado, né? Até porque existem perfis diferentes de investimento, não existe bala de prata, então se alguém chegar e falar, olha, investe nesse ativo aqui que você vai ganhar 5 vezes o que você colocou em 2 semanas, fuja dessas pessoas. Tem porque muito conteúdo disponível, mas busque conteúdos confiáveis. As fontes confiáveis, mas acho que o principal é ter essa consciência de que todo mundo precisa saber cuidar do seu próprio dinheiro e pode começar amanhã, independente do que sabe e do que não sabe. Bom, o primeiro que eu vou dar é para todo mundo seguir a Ambima nas redes sociais, porque a gente põe muito, que é confiável. Tem curso gratuito, toda vez que a gente faz um curso novo, a gente coloca lá, tem muito conteúdo. Então, acho que é um primeiro passo para começar a aprender, né? Então, essa é a parte propaganda aqui da Ambima que eu fiz, gente. Então, mas aí eu queria fazer 2 reflexões sobre isso. A primeira é que é legal fazer o curso, a gente tem que se interessar, mas muito, quando você falou que você é terapeuta, Mônica, eu acho muito adequado, porque muito da nossa relação com dinheiro tem a ver com o nosso comportamento e como a gente lida com isso, né? Relacionamento com dinheiro é igual a relacionamento afetivo, é igual ao nosso relacionamento com a comida, né? Com várias coisas. A gente precisa tratar da nossa cabeça em relação a esse tema. Então, tratem, né? Reflitam, peçam ajuda, porque é isso, né? A gente decidindo a nossa vida é a respeito de dinheiro, mas é a respeito de como a gente se comporta, né? Então, não deixem de cuidar disso, porque no fim é a nossa saúde mental que fica comprometida quando a gente não tem um relacionamento bom com o dinheiro. E a última coisa, eu fiquei muito feliz quando você falou de sonhar, Mônica. Eu assisti um documentário que se chama Nunca Me Sonharam. E eu me identifiquei muito, e eu sempre, a gente tem um programa de mentoria aqui com estagiários e estagiárias da Ambima, e eu sempre falo isso para eles. O documentário chama isso, é sobre escolas públicas no Brasil, e é o depoimento de um menino que estava indo fazer o 2º grau, e ele fala assim, poxa, eu tive dificuldade porque os meus pais nunca estudaram, né? E eles não conseguiam sonhar um futuro para mim. Eles não conseguiam achar que eu podia ser médico, que eu podia ser professor, que eu podia ser nada. Então, eles nunca me sonharam, e eu tive que aprender a sonhar sozinho, né? E essa coisa é muito importante para quem vem dessas realidades, né? A gente tem que aprender a olhar para um futuro
que não está no nosso entorno, porque a gente não vê essas referências. Então, é legal procurar referência, procurar inspirações na nossa carreira, né? E tentar olhar para um pouquinho além, né? Isso, quando a gente tem redes sociais, quando a gente tem pessoas como a Mônica, como outras pessoas, ajuda muito, né? Olhar para o futuro e ter ter uma inspiração que vai além do dinheiro, né? Vai além da carreira, mas poxa, quais são os futuros possíveis para a gente? Isso ajuda a gente a ter um norte e a lidar melhor com o dinheiro também. Maravilhoso. E muito obrigado pela referência. Adorei o papo. Maravilhoso. Gostaria de agradecer muito. Foi uma conversa muito inspiradora, eu acho que muito necessária. E estou muito feliz de abrir essa jornada online da 4ª edição do Young Women Summit. E um orgulho também muito grande. Um sonho também para mim poder estar aqui realizando isso na Ambima, com o apoio de vocês, de tantas empresas aí maravilhosas do mercado. E muito obrigada por estarmos juntos e que a gente possa inspirar e transformar a vida de muitas pessoas através aí das nossas conversas, experiências e aprendizados. Muito obrigado. Obrigada a você, Carol. Muito bom estar contigo mais uma vez. Muito obrigada. Eu espero que todos tenham gostado. Esse foi o primeiro painel da 4ª edição do Young Women Summit, um evento da Fin4She em parceria com a Ambima, o apoio de mídia do Estadão Investidor, com o patrocínio da B3, do Banco ABC, BlackRock, Jive, JP Morgan, Quasar Asset e Sicredi. Fiquem ligados e ligadas que ao longo do mês de março nós vamos ter muitas programações. O mês está repleto de muitas conversas maravilhosas e vai ser um prazer estar com vocês. Não deixem de se inscrever no nosso link e também para participar do evento presencial dia 27 de março na Arena B3. Obrigada e até a próxima!